oração abre os céus. Certa feita ouvi um pregador dizendo que a oração do justo, ela abre os ferrolhos do céu. Portanto, vamos aprender a orar como convém. 2 Reis 20, de 1 a 7. Senhor, nós oramos te pedindo que nos ilumine para o entendimento desta palavra, te pedindo que me abençoes para que eu seja simplesmente o canal do Senhor para falar ao coração do teu povo, das pessoas que participam conosco neste momento de proclamação da tua palavra. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Naquele dia, ou seja, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Antes de nós continuarmos essa proclamação, eu quero me redimir, eu quero pedir uma desculpa a todas as pessoas que participaram do culto de domingo à noite, quando nós pregamos sobre um tesouro em vasos de barro. E, num determinado momento da proclamação, eu citei um texto, mais precisamente de João 14, de 8 a 9, onde Jesus dialogava com Filipe, e Filipe lhe pedia que mostrasse a eles o Pai, isso bastaria para eles. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou contigo e tu não conheces o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. O meu erro, o meu equívoco, é que eu não citei Filipe, eu citei Tomé. Então, me perdoe, foi um erro involuntário, evidentemente, um texto muito conhecido, mas, graças a Deus, eu sempre gosto de ouvir as minhas exposições bíblicas para poder observar também as falhas. E os irmãos fiquem à vontade, sempre que observar isso, nós não temos aquele fonezinho de ouvido onde um diretor fica nos alertando: olha, você errou nisso. Mas Deus sabe, e com certeza não foi por intenção. Então, não é Tomé, é Filipe. Amém, meus irmãos? A oração que toca o coração de Deus é o que nós temos estudado na quarta-feira. Tocar o coração de Deus é algo que você faz para Ele, que você pronuncia a Ele, de tal forma que Ele veja em você uma verdadeira sinceridade, uma verdadeira fé, uma verdadeira boa intenção. E Deus não é um Deus insensível. Ele tem o seu coração tocado, emocionado. E um coração, quando é alcançado, é tocado de forma boa, nós vimos na quarta-feira passada que ele pode nos levar a ceder de alguma posição tomada
ou até mesmo mudarmos de posição. Foi o que vimos aqui na primeira parte desse estudo. Então, nós estamos desenvolvendo esse estudo, como que é, ou seja, como nossas orações podem tocar o coração de Deus. Objetivo didático, sim, irmãos, de nos ensinar, através da palavra, como orar de forma que alcance o coração de Deus e o mova a nos atender. Então, naquela quarta-feira, nós vimos que a primeira forma de tocar o coração de Deus foi a oração executada por Ezequias, que em primeira instância ela foi emitida numa circunstância aparentemente impossível de ser alterada. O texto diz que Deus mandou o profeta Isaías dizer ao rei Ezequias que ele ajeitasse a sua vida, os seus negócios, a sua família, porque ele não sobreviveria, ele iria morrer. Uma circunstância aparentemente impossível de ser alterada. Como lemos aqui, através de uma oração que tocou o coração de Deus, ela foi alterada. Portanto, a primeira forma de orar que toque o coração de Deus é quando você, irmão querido, quando nós, mesmo diante de circunstâncias aos nossos olhos impossíveis de ser atendidas ou mudadas, nós não deixemos de orar. Vamos para Deus, vamos clamar. Enquanto houver o sopro de vida, para Deus tudo é possível. O que é impossível ao homem é possível para Deus. E naquela quarta-feira nós citamos outros exemplos bíblicos de situações que aparentemente eram irreversíveis, mas que através da oração que tocou o coração de Deus, as coisas mudaram, ou Deus mudou, como fez aqui. E a segunda forma de orar, de maneira que toque o coração de Deus, é quando nossas orações são feitas ou emitidas por pessoas, por crentes, que têm o crédito de vida com Deus. O que é crédito de vida? É quando Deus olha para a sua vivência como cristão, como igreja, e observa que você é um crente fiel a Ele, que você é um crente que o obedece de coração, que tem prazer e alegria na sua vida, que você é um crente de orações, que você não abre mão disso, e que você emite ao mundo um testemunho real de vida transformada por Jesus. Que você é um legítimo representante da Igreja de Jesus na terra. Isso são exemplos de vida com Deus. Isso é considerado por Deus. Isso traz crédito na presença de Deus. E o rei Ezequias, apesar de ser o rei de Israel, ele sucedeu o seu próprio pai, que foi um homem que não seguiu os preceitos de Deus. O pai de Ezequias, Acaz, foi um rei que não agiu segundo o coração de Deus. Ezequias não seguiu o exemplo de seu pai. Seguiu o exemplo de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E ele andou nos caminhos de Deus. E na sua oração, ele fez Deus se lembrar disso. Eu vou explicar essa questão de Deus se lembrar daqui a pouco. Ele não seguiu o legado de seu pai Acaz, né? Você vê isso no capítulo 16 de 2 Reis, tudo, né? Ele seguiu o legado de Davi. E lá, voltando ao texto de 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver, meus irmãos, no seu capítulo 20, no versículo 3, que o respaldo nisso, ou seja, respaldado nessa vivência com Deus, Ezequias orou com instância, que quer dizer com ardor. Ele orou em espírito.
Ele orou em lágrimas. E aquilo foi acolhido por Deus como uma oração sincera, como uma oração real, de que alguém que se colocava diante dele nas suas totais necessidades, mas crendo que ele poderia livrá-lo daquele mal. Olhamos ali o versículo número 3 do capítulo 20, acompanhe comigo aí. Quando Ezequias, na sua oração, nós vemos o capítulo 2, que ele virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, diz o versículo 3. O exemplo também de orações com essas características, nós temos tantas outras. Mas eu separei lá em Mateus, no seu capítulo 20, no versículo número 4, ou seja, Mateus mesmo, 26, desculpe, Mateus 26, versículo 75. Anote e depois você confira. Foi naquele momento, naquele instante em que Jesus, já aprisionado, e Pedro, né, se aquietando do frio lá junto com as pessoas que tinham acusado e prendido, iriam condenar Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Como Jesus tinha ali previsto. Olha, Pedro, você está dizendo que será capaz de morrer por mim? Eu te digo que ainda hoje você me negarás 3 vezes antes que o galo canta. Às vezes há uma confusão aí, as pessoas dizem, antes que o galo cante 3 vezes, você me negar. Não é, ele negou 3 vezes antes que o galo cantasse a primeira vez. E quando aquilo aconteceu, Pedro caiu em si. E ali Pedro, então, eu creio que talvez tenha se convertido inteiramente a Cristo Jesus. O versículo 75 do capítulo 26 de Mateus diz uma oração também dessas proporções. Então se lembrou Pedro da palavra de Jesus e dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então isso é uma oração. As lágrimas, irmãos, elas são acrescentadas às nossas orações. Elas enriquecem a nossa oração no conceito de Deus. Chorar não é vergonha. Às vezes nós disfarçamos quando nossos olhos merejam lágrimas, principalmente os homens. Mas isso não é vergonha nenhuma. Isso é honra chorar diante de Deus. Elas acrescentam valores espirituais às nossas orações. E Ezequias chorou muitíssimo, como Pedro o fez amargamente. E isto tocou o coração de Deus. Ele ficou tocado ali no seu coração por esse choro diante da oração de Pedro. Versículo 4 e 5, observa aí a resposta de Deus àquela oração fervorosa, regada de lágrimas, do rei de Judá, chamado Ezequias. Olhe comigo lá no versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei.
ao terceiro dia subirás já à casa do Senhor. Oração que toca o coração de Deus. É essa, meus irmãos. Com verdadeira dependência, humildade, sem nenhuma revolta, com lágrimas. O Senhor contemplou isto e atendeu Ezequias. Mas eu quero voltar um pouquinho ao versículo 3, quando nós vimos ali, na oração de Ezequias, lembra-te, Senhor. Não quer dizer aqui que Deus não se lembra das coisas. Ele sabe tudo. Não só as que passaram, como as que irão passar. Ele é onipresente, onisciente. Fui estudar sobre essa questão de lembrar a Deus. Não é nenhuma heresia, irmãos. Quando nas nossas orações nós lembramos de Deus, quer dizer, em primeiro lugar, Senhor, eu conheço os teus mandamentos e eu os cumpri. Percebe, irmãos? Dizer isso para Deus é algo que precisa ser muito sincero, porque nós estamos falando com aquele que é onisciente. E Ezequias disse que podia lembrar a Deus porque ele andou realmente nos caminhos de Deus. Ele andou nos caminhos que Davi ensinou, que os profetas o orientavam. Então ele tinha respaldo com Deus. Então ele não estava falando que Deus é um Deus esquecido, não. Nós, quando estamos cumprindo os mandamentos de Deus, eles são sempre agregados de promessas. Nós estamos dizendo exatamente isso para Deus, que nós conhecemos e cumprimos os seus mandamentos, mas que também cremos nas promessas que vêm sempre atreladas aos seus mandamentos. Você já observou, irmão, que tudo que a Bíblia nos traz como preceitos, como mandamento, sempre estão finalizados com promessas de Deus? Observa isso, se você ainda não fez. E quando nós cumprimos os mandamentos, nós estamos dizendo que cremos nas promessas de Deus. Então isso faz parte da lembrança. Não que Deus não está esquecido, mas que Ele sabe que nós conhecemos isso e que nós estamos praticando. Mas isso precisa ser com uma consciência de estarmos, irmãos, diante do Todo-Poderoso e Onisciente Deus. Se eu digo para Deus que andei nos seus caminhos e que por isso Ele pode atender as minhas orações, cumprir as promessas dEle, Ele sabe se eu andei realmente nos meus caminhos. Faz sentido, irmãos? É isso que quer dizer lembrar a Deus. Eu vou dizer, Senhor, me dá as tuas promessas, me atende, por favor, porque eu tenho sido reto aos teus olhos, eu estou andando no teu caminho. O meu ser, a minha consciência é toda tua, Senhor. Então isso é uma oração que toca o coração de Deus, irmãos. Seja qual for o motivo, Deus considerou, Deus conferiu. Ezequias realmente andou nos seus caminhos e por isso foi por ele atendido. E eu quero concluir por hoje aqui, caminhando para o final, irmãos, o versículos 6 e 7. Vamos ler mais novamente, quando Deus assim foi lembrado, no sentido que eu expliquei para os irmãos, Ele contemplou tudo isso naquele homem. Realmente você fez isso. Lembra quando Moisés também falou para Deus, meus irmãos? Se assim não for, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Uma oração audaciosa, ousada, vamos assim dizer, ousada é melhor o sentido.
disse para ele, não, Moisés, eu riscarei do livro da vida aqueles que pecaram. Ou seja, você não, Moisés. Mas Moisés continuou orando, como vimos na quarta-feira passada. E ao final Deus respondeu, então seja assim como tu queres. Eu vou com vocês, sim. Eu não vou só contigo não, Moisés, eu vou com vocês. Até às portas de Canaã. E assim foi. Essa oração, irmãos, toca o coração de Deus. Mas nós precisamos ter um passado realmente com Deus, para que Ele possa contemplar tudo isso. Orações feitas em perfeita humildade, em estado de humildade. Salomão foi assim, lembra, irmãos? Quando ele, chamado por Deus, e Deus disse para ele, Salomão, peça o que quiseres que eu te dou. Será que se Deus abrisse isso para nós, nós iríamos pedir apenas sabedoria para Deus? Por exemplo, eu como atualmente sou um pastor de uma igreja, a responsabilidade de apacentar o rebanho de Jesus. Será que eu pediria somente sabedoria para cumprir uma missão tão difícil? Ou eu pediria mais coisas? Salomão foi assim, irmãos. Ele pediu sabedoria a Deus humildemente. E Deus contemplou a sua oração. E Deus, diz o texto que Deus apareceu à noite e disse, Salomão, eu ouvi a tua oração e te darei além daquilo que tu me pedistes. Assim foi com Ezequias, irmãos. Os versículos 6 e 7 nos diz que Deus contemplou aquela oração e concedeu mais do que ele tinha pedido. Versos 6 e 7, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Observa que Deus sempre se referia a Davi e não ao pai de Ezequias, me perdoe. Porque Davi também tinha vida com Deus. Era um homem de humildes orações, de reconhecimento dos seus fracassos, dos seus pecados. Davi nunca esquivou-se dos seus pecados. O que não acontece quando nós somos vaidosos, irmãos, quando nós somos orgulhosos. E eu concluo aqui hoje com o versículo número 7, que fecha exatamente esse sentido. Disse mais Isaías, sob a ordem de Deus, tomai uma pasta de figos. E tomaram, então, e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias não foi somente salvo de não morrer naquele momento, mas ele teve a sua saúde restaurada de uma enfermidade mortal. Então, o poder da oração, meus irmãos, qual é a lição daqui? Da oração que toca o coração de Deus. Tiago diz o quê? Muito pode a oração do justo, ou seja, daquele que tem vida com Deus. O poder da oração sobre medicamentos aplicados. Coincidência? Não tem coincidência nas coisas de Deus. Mesmo que esses remédios não sejam protocolados pela ciência. Pasta de figo não é remédio protocolado pela ciência, pela OMS.
Se nós sairmos por aí dizendo, ó, põe uma pasta de figo sobre uma úlcera que ela vai curar, nós vamos ser capazes de ser presos aí, vamos ser até processados. Isso nos ensina, meus irmãos, que o poder da oração, os medicamentos são eficazes quando eles são abençoados por Deus para isto. E como é que Deus abençoa o medicamento, seja protocolado ou não? É através da oração dos justos. Então nós devemos sempre, irmãos, antes de tomar qualquer medicamento, orar por aquele medicamento. Orar por aquele médico que vai nos atender. Porque a oração do justo tem os seus efeitos. Não foi a pasta de figo que curou Ezequias. Foi Deus, através da oração do próprio Ezequias. Se você voltar ao versículo 5 desse capítulo 20, você vai ver isso aí. Olhe lá comigo. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Não foi pasta de figo. Como também, meus irmãos, não é o óleo da unção que tanto se prega como elemento curador. Que Tiago também descreveu isso, da mesma forma que Deus falou através de Isaías. Você olha Tiago, no seu capítulo 5, os versículos 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os crentes. Estou apenas acrescentando, fala aqui presbíteros. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Poder não está no óleo da unção, na pasta de figo, ou em qualquer medicamento. Eles têm, sim, efeitos terapêuticos, mas quem cura é Deus, irmãos. É Deus. Portanto, não saiamos aí com uma garrafinha de óleo, jogando sobre as pessoas, acreditando poder no óleo. Acredite poder no Deus Todo-Poderoso, a quem você ora, a quem você sabe que cura, que sara. Isso ele vai saber se você está realmente sendo um justo para orar e ele curar, olhando a sua vida diante dele. Se você é um crente que honra o seu nome, que tem a sua vida inteiramente entregue a ele. Que o Senhor nos abençoe, irmãos queridos, para que nesses 3 motivos de oração, ou seja, 3 formas de orarmos, nós possamos tocar o coração de Deus. Diante de situações impossíveis, orem. Tenha uma vida que alegre o coração de Deus e ore. Você é um justo. E sempre que orar, o faça em perfeito estado de humildade, como fez Ezequias, virando-se para a parede. Ezequias não saiu da janela do palácio para fazer uma oração
transcendental. Não gritou. Ele orou olhando para o lado da parede, mas banhado de lágrimas, de humildade, como foram os outros grandes homens de Deus. E assim, irmãos, as nossas orações chegarão ao coração de Deus. Quarta-feira terminaremos o estudo. Orações emitidas de forma persistente. Palavra grandiosa, irmãos, bendita, que vamos concluir na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Vamos orar.